Luto em Nossa Senhora das Dores. Acidente com ônibus que transportava jovens para a cerimônia de crisma deixa 2 mortos. Trânsito na Avenida Beira-Mar, também em Aracaju, sofrendo alterações daqui a pouquinho. Mas antes, vamos com a nossa Aline Aragão, que nos traz essa informação. Uma manhã de segunda-feira de luto, à tarde também, durante todo o dia. Seja bem-vinda, ainda bom dia, se é que é possível assim te desejar. Aline. Vamos dar bom dia para ver se esse dia fica de fato bom, né, Sérgio? A gente precisa pensar de forma positiva, então bom dia para você e para quem também assiste ao Balanço Geral. Estamos no povoado Borda da Mata, no município de Dores, para falar desse dia de tristeza, né? Um dia de luto aqui. Hoje pela manhã aconteceu o sepultamento da senhora, né, que faleceu neste acidente. À tarde tem um outro sepultamento, que é do garoto Wesley, que tinha 13 anos. Muita dor, muita tristeza. A gente vai tentar conversar com algumas pessoas aqui para tentar entender, levar para você que está nos assistindo o que aconteceu, como é que esse acidente aconteceu, se é que há alguma explicação para isso. Tá? Então daqui a pouco eu volto com mais informações aqui da Borda da Mata. Só podemos imaginar tanta dor, Aline, e também o que realmente aconteceu. Como você também falou, a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Vamos para a tragédia em Dores. A gente já começa o Balanço Geral de hoje lamentando a morte das 2 pessoas vítimas de um triste acidente no município de Nossa Senhora das Dores. Nesse domingo, um ônibus que transportava jovens para a realização da cerimônia da crisma na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, esse ônibus caiu de uma ponte e deixou 2 pessoas mortas e 8 feridas. Lamentável, profundamente lamentável. O ônibus transportava cerca de 40 pessoas, entre crianças e adultos. O veículo não teve forças para subir uma ladeira no povoado Borda da Mata, em Dores, e desgovernado desceu a ladeira de ré. O pânico tomou conta de todos. A velocidade aumentava, o desespero também. Uma mulher de 55 anos se jogou pela janela tentando se salvar, mas foi esmagada pela roda do carro e morreu no local. Um garoto de 11 anos seguiu também, pulou a janela e teve o mesmo caminho trágico. Em uma ladeira que não possuía pavimentação asfáltica, era de pissarra, o ônibus começou a perder força, vindo a descer de maneira desgovernada. 2 das pessoas que estavam dentro do ônibus, de maneira repentina, pularam do ônibus, sendo que uma senhora de 55 anos foi atropelada pelo próprio ônibus. E uma criança de 11 anos bateu com a cabeça na pedra. Todos os 2 vieram a óbito no local. A Polícia Militar, juntamente com demais órgãos, fizeram o resgate das pessoas e as conduziram a hospitais para melhores atendimentos. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, fez o isolamento em mata fechada e começou a procurar por possíveis vítimas, mas todas já tinham sido socorridas. A tenente-coronel Carla Cristina disse que guarnições com 16 bombeiros atuaram nas buscas no entorno do acidente. Ao chegar no local, nos deparamos com a cena de que todas as vítimas já haviam sido encaminhadas às UPAs do município. Elas foram encaminhadas pelo SAMU e por ambulâncias da prefeitura. A população estava lá no local e já haviam 2 corpos. Esses corpos já estavam cobertos com amigos e parentes já próximos. Por não saber e não ter uma informação concreta se havia ou não mais vítimas, as nossas equipes começaram a fazer busca no entorno, ali onde o ônibus caiu, dessa ribanceira, tendo um pouco de dificuldade por conta da mata, uma mata alta. Mas nossas equipes ficaram ali até que foi realmente confirmado não ter mais nenhuma vítima. Fizemos o isolamento do local para que a perícia científica, a polícia científica pudesse trabalhar e verificar as causas desse acidente. Quando o Corpo de Bombeiros chegou à Borda da Mata, local do acidente, todas as vítimas sobreviventes já tinham sido socorridas por populares. Uma prática que não é aconselhada pelo Corpo de Bombeiros.
Nós entendemos que no calor da emoção, às vezes as pessoas retiram essas vítimas de qualquer forma. E é importante ressaltar que, diante de uma situação como essa, pode haver sim vítimas com fraturas e o importante é que ela seja removida daquele local de uma forma segura, de uma forma técnica. Então, o que eu aproveito essa oportunidade para passar à população é que, se deparou numa situação como essa, ligue de imediato para 193, o Corpo de Bombeiros, 192, o SAMU, porque nós estaremos deslocando as nossas equipes e trabalhando em conjunto para melhor servir a população. Nós vamos priorizar a Aline Aragão, mas só lembrando que a Secretaria de Estado da Saúde informou que as outras vítimas do acidente foram encaminhadas por populares às unidades de pronto atendimento de Nossa Senhora das Dores. Receberam atendimento médico e já foram liberadas. Uma das pacientes foi transferida para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória para atendimento especializado em ortopedia, que continua, ela está lá ainda internada. E nesse momento, a Aline Aragão está acompanhando o velório de uma das vítimas desse acidente tão triste, na medida do possível. Como eu disse, Aline, a gente deseja bom dia, deseja uma boa semana, mas a vida realmente é feita de superações. Agora sim, boa tarde para você, Aline. Tivemos um pequeno problema aqui no sinal da Aline Aragão e depois a gente restabelece contato, mas eu acho que cabe aqui um breve comentário. Eu fiquei aqui pensando, refletindo, pense comigo a respeito do seguinte: primeiro, esse terreno aonde esse ônibus trafegava, né? Alguma dificuldade a gente percebeu ali no próprio terreno, bastante acidentado, chão batido, como chamamos, terra e tudo mais, alguma dificuldade subindo e depois ele desceu. A outra questão também relacionada, a Aline já está voltando aqui com a gente em breve, a outra questão relacionada à manutenção desses ônibus. A gente observa que, via de regra, há ônibus, claro, há ônibus muito bons e ótima qualidade, com manutenção maravilhosa. Agora, há outros também que carecem dessa manutenção constante, ônibus com pneus carecas, ônibus sem freio, ônibus com extrema dificuldade até para a própria locomoção em terrenos bem fáceis e tudo mais. Imagina num terreno assim acidentado, muito complicada essa questão, e também a fiscalização constante desses veículos que são alugados para viagens, para excursões, para celebrações e tudo mais. Como é necessária essa manutenção e essa fiscalização da própria manutenção. E o terceiro aspecto, lamentavelmente, essa senhora veio a se apavorar. A criança também poderiam ter ficado dentro do ônibus, afivelados com seu cinto de segurança, aguardando o que fosse acontecer, mas infelizmente se apavoraram. Aline Aragão, agora sim, já está de volta. Aline, restabelecendo o sinal com você. Agora sim, boa tarde para você. Oi, Sérgio. Boa tarde. Peço desculpa, a gente está com um problema no sinal aqui, então não te ouço direito, por isso que a gente também caiu agora há pouco o nosso sinal, a internet aqui, telefone aqui para funcionar não é tão fácil. Estamos na borda da mata, tentando conversar com familiares, com pessoas que estavam no ônibus, para tentar trazer alguma explicação sobre esse acidente. A gente tem aí, segundo a Secretaria da Segurança Pública, 8 feridos, 2 pessoas morreram, como a gente ouviu, acompanhou na matéria do Douglas Magalhães, né, uma criança de 13 anos, o Wesley. Eu conversei com a mãe e com o irmão do Wesley. Era um menino muito ativo, que gostava do campo. O Wesley gostava de cuidar do gado, de trabalhar com o pai. A mãe até falou, ele não queria ir para a escola, porque ele queria ficar no quintal de casa, cuidando do pasto, cuidando dos bichos. E a mãe dele, dona Adenilde, ela disse, olha, ele não costumava sair de casa. Eles são feirantes, a família de feirantes, estavam na feira, né, em outro município, e ele disse, mãe, deixa eu ir, fulana me convidou. Então era um dia típico. O Wesley atendeu o pedido de uma amiga para ir para essa missa, né, onde todos iam para fazer a crisma. Ele ia assistir, ia acompanhar uma amiga, e infelizmente a mãe saiu de casa, deixou a roupa dobradinha na cama e depois recebeu a notícia do trágico acidente que acabou tirando a filha do Wesley, a vida do Wesley, né, um garoto de 13 anos, o filho mais novo de dona Adenilde.
A outra vítima, a dona Cacilda, tinha 55 anos. O sepultamento aconteceu hoje, no comecinho da manhã, por volta das 8 horas. O sepultamento do corpo do Wesley será às 5 da tarde. Eu acompanhei na reportagem, acompanhei nos veículos de imprensa a informação de que dona Cacilda teria pulado do ônibus. E aí você já trouxe um relato aí, Sérgio, sobre as péssimas condições dos ônibus. Esse ônibus, né, estava em péssimas condições. A estrada já não ajuda. Uma estrada com muitas ladeiras, uma estrada escorregadia. Nossa equipe, inclusive, teve dificuldades para chegar até aqui a sede da Borda da Mata por conta da estrada que não é muito boa, que não ajuda. Mas o ônibus velho, sem freio, não era a primeira vez que esse ônibus faltava freio. A porta no impacto, a porta traseira, ela se abriu e dona Cacilda foi arremessada, ela não pulou, ela caiu. Já o garoto Wesley, os relatos que contam é que ele teria pulado, mesmo sob apelo do motorista, dizendo ninguém pula, que ninguém vai morrer, ninguém pula. Mas é difícil você conter uma criança. Infelizmente o Wesley acabou morrendo. Eu vou conversar com duas pessoas. Primeiro o seu Jorgivaldo, ele estava no ônibus. Imagina só, ele estava no ônibus com a esposa e com 3 crianças, 3 ou 4? 3 filhos pequenininhos, né? 2, 4, 7 anos, se não me engano, a idade dos filhos. Como é que foi aquele momento para o senhor? O que é que o senhor lembra do momento do acidente, Jorgivaldo? No momento do acidente, só pensava em desgraça, em se acabar tudo, né? Naquele momento a gente não pensa em nada, fica em choque. Porque do jeito que ele desceu, a velocidade que ele desceu, que subiu outro alto, até no final da ladeira do outro alto. Chegou lá em cima, ele retornou de volta de ré. Nesse momento só tomei tendência depois que estava dentro do mato, depois que parou. Para a gente entender o que o seu Jorgivaldo está dizendo aqui, Sérgio, nós passamos pelo local. O ônibus ele desce a primeira ladeira bem íngreme, tem uma ponte no final, já desgovernado, sem freio. E a velocidade era tanta que ele conseguiu subir uma outra ladeira de tamanho da mesma altura. Só que ele sobe sem força, ele desce de ré e acaba entrando no mato. E aí já era um momento de muito desespero. Eu conversei mais cedo com o seu Jorgivaldo e ele disse que pensou em pegar o bebê, o filhinho mais pequeno, prender nas pernas. Como é que foi que o senhor fez? Coloquei ele aqui no meio das pernas e segurei com as 2 mãos em cima do ferro, para ele não se bater nos bancos, né? Para não morrer. A sua esposa está muito abalada, eu avistei de longe. Tá, não dorme direito de noite e está muito abalada. Obrigada, viu, pela atenção do senhor. Eu vou conversar também com o seu Arnaldo. A esposa do seu Arnaldo estava no ônibus. Ele tem 2 filhos, 2 filhas que estudam, né? São as noras dele, que ele tem como filhas, que estudam, que andam nesses veículos. A sua esposa estava no ônibus e foi ela que deu esse relato de que dona Cacilda não pulou. A porta se abriu e ela caiu porque ela estava sentada perto, né? Outra informação, 8 pessoas feridas, 2 mortos, mas a gente tem informação que tinha cerca de 50 ou até mais, né? 55 pessoas dentro do ônibus. Então você imagina que geralmente as pessoas não costumam usar cinto de segurança dentro do ônibus e quando ele vai lotado as pessoas ainda vão em pé. E qual o relato que sua esposa traz, senhor Arnaldo? Boa tarde. Ela tá, desde ontem que ela tá acamada, né? Ela pegou uma pancada, ela tá larriada, não tem condições de fazer nada, o trauma. Ela disse que na hora só pensava de morrer. A menininha tava, a sobrinha dela tava perto deles tudo, né? Ela segurou a menininha, saiu bolando no ônibus. Depois, quando o ônibus parou, elas saíram, aí saíram todo mundo para fora no desespero. Só que o problema todo tá nas condições dos ônibus. O ônibus é que não tem condições de estar carregando ninguém. O senhor me trouxe um relato sobre o motorista. O motorista está bastante abalado, não tem condições de falar. O senhor falou que o motorista foi um herói. Por que esse motorista foi um herói? O motorista foi um herói porque ele desceu a ladeira, passou numa ponte estreitinha que só cabe o ônibus. Ele deitou no volante para poder se sustentar o volante. Então ele conseguiu salvar a vida de todo mundo. Só não salvou esses 2 porque o ônibus velho, a porta se abriu, a mulher caiu, o menino realmente pulou, que a minha esposa estava perto, viu. E não pulou mais gente porque teve gente que segurou, né? Aí não deu para pular porque também logo ele parou. E o motorista gritava, o seu Jorgivaldo estava no ônibus, disse que o motorista gritava para que não pulassem. A minha esposa dizia, eu vou confiar no Wilson, que é o motorista. Ele dizia, não pule, não pule. Tem uma professora dentro do ônibus também que dizia, gente, não pule, vamos confiar no motorista. O motorista foi um homem responsável. Ele não foi irresponsável, ele foi um herói. Um homem daquele, ele não merece ser julgado, ele não merece processo, ele não merece nada. Ele merece agradecimento.
Senhor Arnaldo, pelo relato que o senhor me traz, Sérgio também e nossos telespectadores, um acidente já anunciado, porque pelas condições dos ônibus, não é a primeira vez, segundo os moradores, que falta freio, né, nesses ônibus. E a estrada aqui tem muita ladeira e é muito escorregadia, então um acidente como esse poderia acontecer a qualquer momento, até hoje mesmo de manhã, quando esse mesmo ônibus sairia daqui carregado de crianças para a escola. Ele faltou freio semana passada, um deles, né, que é 2. Esse faltou freio semana passada, parou numa ladeirinha porque era pouca coisa. Se não fosse ontem, era hoje. Com aproximadamente uns 20 e tantos alunos, tudo criancinha que leva para o povoado. A ladeira era pior, aí era que era bagaceira. E tem o outro ônibus que carrega os alunos maior, de 12, 13 anos até 17, 18, esse carrega durante o dia. Esse ônibus é o que é a bagaceira, é um ônibus azul da Águia Dourada que trabalha para o Estado. Esse ônibus é o que a gente estamos aqui esperando. Se ele aparecer amanhã, se o prefeito não tomar providência, a gente vamos tomar providência. Nossos filhos não vão nesse ônibus, não. As crianças não vão para a escola nesses ônibus? Não, a gente não deixa mais. Nossos filhos nesses ônibus não vai. E a gente queria pedir aos órgãos públicos, à prefeita e ao governador que tome providência naquela ladeira que a ponte está caindo. Não tem condições de trafegar nela, não. Ela está caindo. Senhor Arnaldo, muito obrigada também pela participação. Nós passamos por essa ponte, realmente a ponte está em péssimas condições. Eu tenho informação, inclusive, que o governador está vindo para cá, Sérgio, junto com a prefeita, para acompanhar aqui, para conversar com as famílias, em solidariedade às famílias das vítimas, né, para entender também como tudo aconteceu. Eu vou pedir licença, senhor Arnaldo, para conversar com o Jefferson. O Jefferson é irmão do garoto Wesley, o menino de 13 anos, que acabou morrendo, infelizmente, nesse acidente. Eu já trouxe aqui um relato do seu irmão, como ele gostava de cuidar dos animais. Eu vi inclusive uma foto dele em cima de um boi, e é assim que vocês vão lembrar dele, do menino alegre, né? Eu conversei mais cedo com o Wesley, com a mãe dele também, e essa lembrança que vocês vão ter desse menino. Momentos felizes, né? A gente tem que lembrar só de coisas boas. Aconteceu o pior, mas a gente tem que colocar a cabeça no lugar, né? Infelizmente é isso que tem para hoje. Jefferson, vocês estavam na feira, né? Eu já trouxe aqui essa informação, que a família é feirante, né? Eles estavam na feira, que o Wesley não tinha o costume de sair de casa, mas aceitou o convite de uma amiga para ir, né, nesse ônibus, para assistir a missa, a celebração da crisma ali dos adolescentes. Isso, é verdade. Ele foi chamado aí pelos amigos, né? Aí ele foi. Como é que vocês receberam a notícia? Você estava com sua mãe? Como é que você ficou sabendo? Um amigo meu recebeu uma ligação, mas não falou que tinha acontecido nada com ele, né? Falou que a ponte tinha caído, porque a ponte está caindo. A ponte está caindo. Ela está rachando, ela balança, ela estremece. É mais um problema isso aí. E a gente acreditou que, quando a gente soube da notícia, a gente acreditou que tinha sido a ponte mesmo que tinha caído. Então a gente veio lá para cá achando que ele estava vivo, né? Quando a gente chegou lá, ele estava enrolado já, não tinha mais jeito. O sepultamento vai ser hoje, no final da tarde? Isso, às 5 horas. Obrigada, tá, pela atenção de vir aqui, pela gentileza, num momento tão difícil, de dor, de luto, porque é um momento difícil de aceitar. A gente sabe que é o caminho de todos, é o final de todos, mas a gente não aceita. É difícil compreender, ainda mais uma criança, né, apenas 13 anos, o irmão mais novo do Jefferson. A gente segue por aqui, Sérgio, acompanhando, né, conversando com as pessoas, tentando trazer mais informações sobre esse trágico acidente. Nós passamos no local exatamente no momento em que o ônibus estava sendo retirado. Tinha um trator puxando o ônibus lá embaixo, na ribanceira, e é impressionante esse relato deles aqui, porque a gente observou exatamente isso. A ponte em péssimas condições, uma ladeira íngreme, bastante escorregadia, que a gente teve dificuldade para subir com o nosso carro. É uma que desce, outra que sobe, fazendo, né, aquela curva no meio. Então o ônibus ele desce embalado, sem freio. A força é tanta, a velocidade é tanta que ele consegue subir a outra ladeira, e aí sem força, quebrou a caixa de marcha. Tive essa informação aqui também. Sem força, esse ônibus desce de ré até a ribanceira. Infelizmente, 2 mortes, 8 pessoas feridas. Eu conversei também mais cedo com uma senhorinha, Dona Josefa. Ela tem 77 anos. E disse, não, minha filha, eu só tenho um arranhão na perna, porque quando eu desci do carro, né, ela fala assim, do ônibus, quando eu desci do carro tinha muito mato, muito garrancho e arranhou minha perna. Mas graças a Deus eu me segurei, chamei por Jesus, rezei para que ninguém se machucasse e obedeci o motorista de ficar lá sentadinha, e estou aqui viva para contar a história. A Dona Josefa tem 77 anos, estava aqui acompanhando o velório do Wesley, que infelizmente não teve a mesma sorte. Sérgio.
E a gente observa, Aline, que através desses depoimentos, por esses esclarecimentos, a nossa conversa vai mudando de figura. Imagens do nosso Anderson Almeida, você observa assim. Vamos até elencar todo o cenário que compõe essa tragédia. Ônibus em péssimas condições. De quem é a responsabilidade desse veículo que ficou disponível para essa rápida viagem? Qual é a responsabilidade? Quem foi que indicou? Quem foi que realmente aprovou a utilização desse veículo para a locomoção dessas pessoas para essa celebração religiosa, qual seja a crisma desses adolescentes? Primeira questão. A segunda questão, também relacionada ao próprio desempenho do motorista. Sim, ele salvou a situação, digamos assim. Ele administrou a situação. Ele foi qualificado ali como herói. Ele teve a competência, a capacidade, né, a presença de espírito em manter o controle desse veículo. Porém, ele poderia, eu não sou ele, não vou julgá-lo, né? Ele poderia ter dito, olha, esse veículo não tem a menor condição. Você viu a caixa de direção, me parece quebrou, não tinha freio. O próprio aspecto físico de péssima qualidade do próprio ônibus. Então, talvez, e se ele se recusasse? Não posso julgá-lo porque, repito, eu não sou ele. Ele tem a condição de trabalho dele. Talvez, se ele se recusasse, teria evitado toda essa tragédia. Então, também a questão da responsabilidade. E a informação até equivocada que recebemos, que essa senhora se lançou do próprio ônibus. Ela não se lançou. Agora sim temos essa informação. Ela foi jogada para fora até pela própria condição do ônibus. Agora, é o que eu digo para você. A gente lamenta, nós temos ali o velório, nós temos o sepultamento, nós temos todo o choro, nós temos toda a tristeza profunda pela perda desse menininho, né? Tão garoto, tão criança ainda, dessa senhora aos 55 anos. E quem é o responsável, afinal, por essa tragédia? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Repito, quem foi que disponibilizou um ônibus nessas condições? E são vários e vários ônibus, gente, que a gente vê por aí para todo lado. É ônibus fretado, o ônibus que foi alugado, o ônibus que foi acertado para fazer uma determinada viagem. A hora que você vê, a qualidade do ônibus é algo inacreditável, as condições do próprio ônibus. Só que, ao final, rigorosamente ninguém é responsabilizado por essa tragédia nesse país da impunidade.